como tudo na vida, você entregar mais do que eles te contratam. Então, na época, contrataram lá um escopo de tantas postagens, tantos vídeos, tantas fotos. Eu entreguei um a mais. Então, assim, você sempre buscar cumprir o que você falou, mas sempre tentar o que eu posso fazer a mais para o meu cliente que não gera custo para mim. Jesus falava isso, né? Pediu para andar 1 milha, anda 2. Sejam muito bem-vindos a mais um Empreende Podcast. Advogada, empresária e mentora com uma distinta trajetória profissional no campo de vendas. Casada, ela iniciou sua jornada com especialista em posicionamento e vendas ainda em 2018. Desde então, tem ajudado profissionais de destaque em suas áreas a escalar seus resultados através de venda de mentoria de alto valor. Utilizando o método validado para criar, vender, entregar e escalar suas mentorias com previsibilidade e sem depender de grandes estruturas. De quem estou falando? Natasha Okada, seja muito bem-vinda ao Empreende Podcast. Estamos felizes aqui e honrados da sua presença. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer contribuir. Bora lá? Bora lá. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. História pessoal. Quem é a Natasha antes da decisão de empreender? De onde que veio? Onde é que morou? Como é que foi essa infância? Porque empreender é muito tranquilo, muito fácil. Foi sonho de criança. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou filha do Robson e da Ângela. Nasci em Minas Gerais. Mineira. E aí, nós somos 4 filhos. Então, tem meu irmão mais velho, eu e as minhas 2 irmãs mais novas gêmeas. E meu pai era militar. A minha mãe é professora, empreendedora, psicanalista. E teve um fato muito marcante que aconteceu na minha infância, que foi determinante para o futuro que eu vivo hoje. Então, quando eu tinha ali por volta de 6 anos, a gente fez uma viagem de carro pra praia. Então, Minas não tem praia, mineiro não conhece praia, então era viagem longa. Então, a gente foi ali pro litoral de São Paulo, aquela viagem de 7 horas de carro. E na volta dessa viagem, chovia muito, a minha mãe estava dirigindo e ela perdeu a direção do carro, o carro aquaplanou e o nosso carro caiu numa ribanceira, ele capotou 6 vezes, ela lembra disso, ela conta. E meu irmão ficou entre a vida e a morte. Olha só. Meu pai teve que subir para o acostamento, as pessoas que passavam, né, os carros que passavam ali na rodovia não conseguiam ver, né, o acidente ali embaixo. E ninguém ficou ferido, mas o meu irmão ficou entre a vida e a morte. Então, ele teve as costelas perfuraram o pulmão, então ele teve hemorragia interna e ficou na UTI durante muito tempo. Esse acidente saiu no Jornal Nacional na época, então a minha avó ficou sabendo, porque uma vizinha viu no jornal, contou para ela, e meus pais tiveram que vender tudo para pagar essas despesas do hospital. E eu ali com os meus 6 anos presenciei a seguinte cena. A minha mãe chega para o meu pai e fala: Robson, eu preciso de dinheiro para poder comprar leite, preciso repor as coisas para as crianças. E aí ele olha para ela e fala: Ângela, não tem dinheiro. Aí ela: Robson, não tô entendendo, não tem nada ali, eu preciso comprar, preciso ir ao supermercado. Ele fala: não tem dinheiro. E aí eu ali nos meus 6 anos, eu olho para aquela situação e penso: putz, 4 filhos. E aí eu falo: mãe, vocês têm tantos amigos, então vocês conhecem tantas pessoas, tantos casais na igreja, por que vocês não dividem cada um dos filhos e reparte cada um dos filhos para os casais, para os amigos de vocês? Cara. E ali, mesmo com pouca idade, eu tive um pensamento de: eu nunca mais vou passar isso aqui, eu nunca mais quero ver a minha família passar isso aqui. Então, ainda criança, eu já buscava entender maneiras de como que eu poderia ser bem-sucedida, como que a minha família não passaria mais por restrições financeiras. Então, isso foi um primeiro ponto muito forte. E aí, 6 anos, ficou marcado demais. 6 anos, no ano de 94, exato. E aí,
eu comecei a buscar entender. Então eu perguntava e eu gostava de entender as profissões. E aí, na minha época, eu tenho 36, então na minha época tinha isso, né? Que ou você era médico, ou você era advogado, ou você era engenheiro. Tinha Pronto, meio perfeito. Que, Essas você são três lembra? Não profissões é? de luxo, Não, não tinha sonho dos isso? pais, Isso. E aí, eu não posso ver sangue. Uma vez cortei o dedo e desmaiei, já risquei a medicina, né? Não é opção. Não é opção. Sobrou o direito, sobrou a engenharia. E aí eu comecei a. Um dia eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, o que faz um juiz exatamente? E aí ele me falou, tá, e quanto que ganha um juiz de direito, um magistrado? E aí eu lembro que ele me respondeu, falei, tá, e eu vou ser esse negócio. Pronto. Então eu. E que idade? Você lembra? Você tem essa recordação? Que fase Adolescente, isso foi, eu tinha uns 13 anos. Eu lembro de já ter essa conversa, e com 13 anos eu já decidi, vou fazer direito para ser juíza. Porque eu pensava, ganha bem, ali na minha referência, né? E tem estabilidade, ninguém vai tirar a pessoa dali. E fui lá e fiz. Então, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, então eu passei na Universidade Federal de Uberlândia, eu passei em Direito primeiro, depois passei em Administração primeiro, depois passei em Direito, então eu fazia as duas faculdades na mesma universidade, fazia uma de manhã, uma à noite. Comecei a estagiar com o juiz e falei, não, vou seguir no Direito, tranquei a Administração, concluí o Direito, enfim, fiz tudo aquilo que precisa fazer. Então, passei no exame da ordem 1 ano antes de me formar, Caramba. colei grau, então eu era super nerd, super CDF, e fiz todo aquele processo. Até que, estagiando com o juiz, eu comecei fiquei 1 ano, 1 ano e pouco, eu comecei a questionar, falar, gente, eu gosto de desafio, eu gosto, não que não tenha desafio, mas assim, eu vou fazer a mesma coisa todo santo dia durante 20 anos da minha vida. E aí eu comecei a entender que não era exatamente aquilo que eu queria. Isso já formando. Isso já formando, exato. Aí terminei a faculdade, fui estagiar com o presidente do AB. Então foi uma escola muito, muito grande para mim, porque eu fiquei 2 anos trabalhando com ele no escritório dele, e ele deixava eu participar ali das reuniões, então eu via ele negociando grandes contratos, fechando vendas com os clientes. Excelente. Isso já me despertou para a área de vendas, para a área de negociação, essa área comercial. Natasha, vamos voltar só um pouquinho aqui? Vamos. Antes de chegar nesse momento, porque aí você teve uma oportunidade excelente, você estava em um ambiente onde você começou a enxergar negócios acontecendo. Mas daqueles 6 anos lá, daquela história da dificuldade do alimento, como foi que essa família se virou? O que aconteceu? Como foi até os 13 dessa conversa? Pai, quero ser juíza. Meu pai, ele começou a trabalhar como professor. Então, a formação dele, né, o sonho dele, na época, só para voltar um pouquinho, ele tinha passado na faculdade de engenharia, aí teve alguns problemas familiares, enfim, que aconteceram, e ele decidiu trancar essa faculdade, e ele foi pro exército. Então, quando eu nasci, ele era uma pessoa ali de alta patente no exército, com um salário muito, muito bom. E aí ele saiu do exército e ele sempre gostou muito de exatas, e ele falou, cara, eu vou dar aula, vou procurar, eu quero dar aula de matemática. Ele foi num colégio, eles falaram, não tem vaga para professor de matemática, mas tem vaga para professor de química. Meu pai é muito inteligente, ele falou, cara, eu vou estudar e vou começar a dar aula. Do escalão do exército para a sala de aula. Para a sala de aula. Então, ele começou a dar aula em colégios particulares, aula de química. Ele foi a pessoa que me deu aula, né? Então, ele era meu professor no ensino médio. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro ano do colegial, ele era meu professor. No ensino médio. O pai estava lá. E a minha mãe foi fazer faculdade. Minha mãe já era formada em História, foi fazer faculdade de Psicanálise, porque na cabeça dela, ela queria entender. Ela tinha 4 filhos, cada um com uma personalidade diferente. E ela fala, gente, eu preciso aprender mais sobre o comportamento humano para eu conseguir lidar e educar melhor os meus filhos. E ela foi lá, fez a faculdade e depois começou a atuar. Então, foi esse o caminho, a trajetória. Professores. Isso, exato. Então, 13 anos, a decisão de carreira, estava bem em casa, tinham bons consultores, bons mentores em casa para auxiliar, trabalho, formando, juiz, e aí você chega lá na OAB vendo negociação acontecer, e o que acontece com a cabeça dessa moça? Então, aí que vem a reviravolta agora. Eu comecei a compartilhar, então, enquanto eu estava ali atuando como advogada, eu sempre gostei muito de esportes, eu comecei a compartilhar ali a minha rotina de esportes no Instagram, então na rede social. Da faculdade, você começou a OAB 1 ano antes, CDF, né, gente? Você viu que isso tudo muda o jogo. 1 ano antes, passou na ordem, estagiando, e do juiz, do cara da OAB, para advogar, para chegar ao mercado, para acessar cliente, como é que foi isso? Fala um pouquinho para nós desse time.
Então, Porque conhecimento, você concorda comigo? Faculdade, bom pra caramba. Mas como transformar esses 4 anos, 5 anos em dinheiro, em negócio? Como foi? eu falo que a gente sempre tem que ter bons mentores e bons professores. Um pouco antes de eu entrar, né, e começar a trabalhar com esse presidente da OAB, eu tentei abrir meu escritório e empreender sozinha, né? Enfim, começar sozinha. Mas eu não tinha ninguém na minha família que tinha escritório, que era da área do direito. E aí eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova que ninguém me conhecia. Então eu abri a minha sala, cara, não entrava ninguém. Não, não passava Como ninguém assim? na Mas não era porta. só abrir um escritório bonito, bem formado? Eu tava um achava negócio que era. feito? Não, eu passei na OAB antes, né? Então eu tenho conhecimento, estudei, fiz numa boa faculdade, abri aqui a minha sala, então eu achava que as pessoas iam entrar. Os clientes vão vir. Vão aparecer aqui, vão. Que ano mais ou menos foi isso, Nath? Isso foi no ano de 2012 para 2013. Internet ainda Tava engatinhando. por engatinhando. Isso. O celular começando a ganhar exponencial versus venda de TV. Foi bem nessa Isso, fase, foi né? nessa fase. O YouTube já era mais consolidado, mas assim, Instagram, as pessoas estavam começando a entrar no Instagram aqui no Brasil. Foi mais ou menos 2012 para 2013. E aí não entrava ninguém, eu fiquei ali com o escritório uns 5 meses, e eu falei, gente, vou ter que calçar as sandálias da humildade, vou ter que voltar um passo para trás. E aí recebi esse convite do presidente do AB, Dr. Randall, e fui trabalhar com ele, e ali foi uma grande escola para mim, sou muito grata a tudo que eu aprendi com ele. Fiquei ali uns 2 anos e decidi abrir meu próprio escritório. Então, ali sim, né, foi essa virada onde eu abri o meu escritório. Depois, Dessa vez com mais bagagem, né? Pronto, pela segunda vez. Isso. E o que fez que a advogada Natasha, formada CDF, ponta de linha, não performou nesse primeiro escritório? O que aconteceu lá? O que melhor, o que não aconteceu? Que não aconteceu. Então, na faculdade, eu acho que muitas pessoas vão se identificar, independente do curso que a pessoa tenha feito. A gente acredita que só o saber técnico, ou seja, só como eu faço na minha profissão, como eu atuo na minha profissão, é o suficiente. Então, a gente, quando vai para o mercado de trabalho, para o 6º ano ali, que a gente fala que é o mais difícil, porque são 5 anos de faculdade, o 6º ano é o que você está realmente indo ali empreender na sua profissão, na sua área de atuação. Colocando em prática. Formação, conhecimento. Eu não sabia nada sobre vendas, eu não sabia nada sobre marketing. Mas precisa. Não. Você Não pagou é? caro a faculdade, porque não pode. Eu já paguei. Eu acho que não precisa. E é tão doido isso, porque né, a gente tá brincando aqui, falando, gente, mas como assim? Será que precisa? E lá na faculdade ninguém falou isso pra gente, mas é aquilo, né? Eu não tô aqui falando mal das faculdades, mas realmente é muito comum que a pessoa faça uma faculdade, ela tem uma formação. Um papel, né? É, Um papel. só que quando ela vai para a área de atuação, ela não consegue atrair cliente, ela não consegue se posicionar, ela não consegue negociar, ela não consegue aumentar a percepção de valor para realmente conduzir aquele cliente a fechar a venda. Então, era uma série de habilidades e de competências que eu não dominava e que eu nem sabia que eu não sabia. 2012, 2013. Abri o escritório, o cliente não veio. Mas e hoje? Dá pra abrir loja, abrir o escritório, abrir essa porta bonita? Falar, não, vou investir uma fachada top pra caramba, sentar na recepção e esperar. Mudou o mercado, será que funciona agora? Não funciona agora. Gente, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Eu falo que as habilidades que você precisa desenvolver de vendas, de aprender a se posicionar, de aprender a se comunicar, né, de oratória, de se comunicar bem, de aprender a fazer um bom marketing para atrair clientes qualificados, isso é algo que pode vir IA, né, a inteligência artificial, pode vir revoluções tecnológicas, mas isso, quem não dominar, realmente está em maus lençóis. Vai abrir o seu negócio, vai abrir as portas, vai investir numa fachada bonita, vai investir em contratar equipe, vai investir em estoque, mas não vai ter cliente. Então não tem venda, não tem cliente. O que não aconteceu nesse primeiro escritório, lá no 12 e 13, era o cliente não chegou. O cliente não chegou. E como é que você lidou com esse negócio? Vou fechar? Vou fazer o quê? Como foi essa decisão? Porque eu acredito que não foi fácil, hein, Natasha? Eu acho que teve um momento que eu fiquei um pouco revoltada de falar assim, gente, eu me senti meio enganada. Na minha cabeça eu estudava muito, então eu passava numa boa faculdade, eu me esforçava para ser uma boa aluna, eu pegava lá o diploma, passava no exame da ordem e pronto, a minha vida tá resolvida. E aí virou aquela chave. Eu falei, então é isso. As pessoas não vão adivinhar
que eu tenho uma solução. Não é que o fim, é só o começo. É só o começo. Eu vou precisar agora desenvolver habilidades empreendedoras que eu não aprendi na faculdade. E a faculdade tem o seu valor, ela vai te ensinar a profissão, mas a faculdade não te ensina a empreender. Isso é um fato. Ela não te ensina habilidades de venda, ela não te ensina habilidades de comunicação, habilidades de posicionamento. Você não aprende a fazer marketing. Então, acho que isso foi aquela virada de chave que, na dor, ali no dia a dia, abrindo meu próprio escritório e não entrava ninguém. Daí a minha mãe ficava tentando ajudar, e todo mundo, não, vai lá, a Natasha abriu o escritório, vai lá. Mas assim, as pessoas não me conheciam, as pessoas não confiavam em mim ainda. Então tem também esse trabalho de você, se você está começando, cara, você precisa gerar resultados, e esses resultados vão gerar essa confiança em torno do seu nome, em torno da sua marca pessoal. De empresária a assistente de advogado, dentro da OAB. Como foi essa jornada? Foi um momento de muito aprendizado, por isso que eu falo que a gente precisa calçar as sandálias da humildade e aprender com pessoas que já estão na nossa frente. Então, para todas as pessoas, independente da área que você está, se você está empreendendo, se você está colocando ali o seu dinheiro, o seu recurso, o seu tempo, né? Você está colocando ali seu tempo de vida para o seu negócio dar certo, você precisa entender que tem pessoas que já percorreram aquele caminho. E quando você aprende com essas pessoas, você aprende o que fazer, mas você aprende também o que não fazer. Então, Excelente. Ele já me ensinou de cara a me valorizar e a cobrar bem pelo meu trabalho. Então, ele falava, doutora, honra, valoriza o seu conhecimento, valoriza a sua trajetória. Então, eu, sozinha, ia cobrar sempre ali o valor mínimo da tabela, o mais baixo possível, porque na minha cabeça eu pensava, se eu estou começando, então eu tenho que cobrar baixo. E isso foi já uma virada de chave. Eu via ele negociar e ele fechava contratos altos com uma naturalidade que o cliente agradecia pela oportunidade. E eu participando ali daquelas reuniões, assim? só de assistir, eu falava, gente, isso é incrível. Eu preciso aprender realmente essa arte de negociação, essa arte de me valorizar, essa arte de você conseguir criar essa percepção de valor para o cliente também desejar contratar você. Então foi esse caminho. Percepção de valor. Vender, negociação, dá para cobrar o que vale de fato? Dá para cobrar o que vale de fato. Eu falo que tem algumas características que você que são determinantes para o ticket que você vai cobrar. Então, primeira coisa, entender que você precisa ter um cliente ideal, que é o que a gente chama de ICP, o Ideal Customer Profile. Então, o perfil de cliente ideal. Todo mundo tem um perfil de cliente que você consegue ajudar mais. Então, principalmente pensando em quem presta serviço, cara, tem um perfil que, primeiro requisito, essa pessoa, e aí eu até vou trazer aqui eu atuo como mentora, então vou falar aqui no meu lugar de mentora. Quem que é o meu ICP? É a pessoa que preenche 3 requisitos. Primeiro, essa pessoa, ela consegue... ela tira valor, o quanto ela consegue tirar de valor daquilo que eu vou ensinar, daquilo que eu vou direcionar. Segundo, o quanto ela consegue investir, o quanto ela consegue me pagar. Terceiro, o quanto de trabalho ela dá para conseguir gerar esse ROI, para ter esse retorno do investimento que ela está fazendo. Então, quando a gente tem claro que nem todo cliente é para gente, Perfeito. ou seja, você que está em casa nos ouvindo, nem todo cliente é para você, você não é para todo mundo. E você consegue identificar, e tem um jeito muito fácil de identificar isso, que Eu ia te perguntar isso. Cliente ideal, quanto é que eu cobro? Quanto é que eu valo, então? Se eu tenho que cobrar bem, mas eu valo quanto? Então, olha para os clientes, todos os clientes que você já atendeu. Pensa o seguinte, se eu fosse te perguntar qual o melhor cliente que você já atendeu, você possivelmente vai pensar numa pessoa que te pagou bem, foi leve trabalhar com essa pessoa, foi leve prestar o serviço, é uma pessoa que possivelmente te indicou para muitas pessoas, trouxe novos clientes, é uma pessoa que comprou de você várias vezes, ou seja, teve esse LTV, esse Lifetime Value. Então, geralmente, tem uma pessoa que vem à mente quando eu faço essa pergunta. Você fala, nossa, se eu pudesse ter mais 100 clientes, eu queria mais 100 clientes igual o fulano de tal. E não tem? Não veio uma pessoa na cabeça? Pronto, tá aqui, ó, tá lá, ó. Ele é o cara. Mais desse na minha vida, isso. Jesus. Pensa o seguinte, quanto que eu consigo gerar de ROI para essa pessoa, né? Para quem não está habituado, o ROI é o Return on Investment, que é o retorno sobre investimento.
quanto que com o que eu entrego para essa pessoa, ela tem de resultado, ela fica satisfeita, ela compra de novo. Então, geralmente, a gente consegue identificar por esse cliente que é o melhor. E aí, quando a gente consegue focar tanto a nossa comunicação quanto a entrega, até a forma de entregar o nosso serviço para esse perfil de cliente, primeiro, fica mais leve, você não fica se desgastando ali, negociando com uma pessoa que não te valorizaria nem se fosse de graça, e você fica ali baixando o seu preço para caber no bolso daquela pessoa que não é o seu perfil de cliente. Você não fica sempre sentindo que você não é suficiente. Então, às vezes, você está negociando com pessoas que não são o perfil de cliente para você, e você sente sempre, você sai daquela reunião de venda, você sai sentindo que você não é o suficiente, não é bom o bastante, que você não é o suficiente, sabe? Incomoda isso, não incomoda? Isso incomoda dói. e é comum, né? E é comum, infelizmente. Pagou bem, foi leve, te indicou o cliente ideal para conseguir precificar bem. ROI, o retorno do investimento. Podemos falar aqui, Natália, que não é só o retorno financeiro, porque quando eu tenho um produto de consumo, é o que eu produzi de resultado. Isso. O que foi o resultado percebido. Dá para entender isso como ROI também pelo meu cliente? Perfeito. Nem sempre esse ROI ele é tangibilizado em dinheiro, em retorno financeiro. Não é percentual sobre o investido. Não. Investi 100, o cliente me pagou 100, entrou 200 no bolso por dele. exemplo. Mas o ponto é o quanto que você consegue gerar, alinhando a expectativa do cliente, gerar um resultado para ele. Esse resultado muitas vezes é um resultado emocional. É um resultado de, nossa, eu tô agora eu tô tendo mais qualidade de vida, ou eu estou tendo mais inteligência emocional, ou eu estou tendo, né, para quem tá nessa área, ou eu tenho hoje um negócio no agro que o meu negócio tá rodando melhor, porque algumas pessoas instalaram infraestrutura aqui na parte elétrica. Enfim, é muito de você conseguir tangibilizar para o seu cliente, não necessariamente em retorno financeiro, mas naquilo que ele busca, o quanto o seu serviço, aquilo que você entrega, consegue atender a isso que ele está buscando. É muito nesse lugar. Perfeito demais. A gente está aqui com a Natasha no escritório de advocacia, auxiliando o presidente da OAB, onde ela entendeu essa sacada que fez diferença. Auxiliou, ajudou nessa jornada. Fez muita diferença. Depois, né, pude abrir o meu próprio escritório. Só que aí acontece uma virada de chave, que é a virada de chave do digital. Em 2013, eu entrei no Instagram e ali eu comecei a postar minha rotina de exercícios, de esportes que eu fazia, e eu comecei realmente, os posts começaram a ganhar uma repercussão. Eu comecei a ser procurada por grandes marcas, então marcas como Olímpicos, marcas como Track and Field, enfim, marcas ali realmente desse universo do esporte começaram a me procurar para fazer publicidade para eles. Um celular... Só o celular, gravação, uma conta no Instagram. Não, tem que contratar uma produtora, tem que planejar a vida inteira, tem que planejar a rotina de conteúdo de um ano. 100% assim? Orgânico, eu e meu celular. E ali postando, realmente dividindo ali de forma muito orgânica, de forma muito natural. Até um pouco tímida no início, então eu tinha um pouco de receio ali de expor ou de gravar vídeo e tudo mais. E era o ano de 2016. Então, eu tinha, nesse momento, acabado de abrir o meu escritório. Eu estava com a sala alugada ali há 2 meses. Peraí, eu quero entender um pouco melhor esse negócio. Formei, abri o escritório, fechei, quebrou, não deu certo. Não deu certo. E volta a empreender como? Como é que foi essa decisão aí? Eu já estava mais segura ali, eu já tinha aprendido realmente a me posicionar, a fazer um bom marketing. Eu já tinha aprendido a negociar. Já estava com uma cartela de clientes e, né, gerando resultado, então, como advogada para esses clientes. E esses clientes satisfeitos, eles traziam novos clientes. E falei, tá bom, agora vou empreender carreira solo e vou abrir meu próprio escritório. E aí foi interessante porque foi assim, quando eu decidi dar esse passo, a minha família ficou muito feliz. O meu marido, que na época era namorado, todo mundo, né, nossa, todo mundo quis meio que apoiar. E aí todo mundo falou assim, não, meu pai, eu vou te dar a mesa do seu escritório. E a minha mãe, eu vou então te dar o sofá que vai ficar na recepção. E aí o meu marido, eu vou te presentear com um ar-condicionado que vai ficar na sua sala. Vai escutando. Cooperativa acontecendo. Cooperativa acontecendo. E aí, tinha 2 meses que eu tava com essa sala aberta. E eu já tava fazendo as parcerias e ganhando dinheiro com o meu Instagram.
Então, olha só, digital e escritório. Em que time? Mesmo momento? Como Mesmo foi? momento. Eu tinha começado no Instagram em 2013, 3 anos depois, 2016, eu já estava conseguindo monetizar com publicidades ali no meu Instagram, nesse universo fitness. E aí, comecei a refletir sobre quanto tempo eu levaria para me tornar uma autoridade no meu segmento. Mas deixa eu entender aqui. E o escritório? Tava aberto já? Tava Em aberto. que ano, mais ou menos? 2016. Início de 2016. Ok, perfeito. Só que eu comecei a pensar, cara, quantos anos o Dr. Randall levou para construir a autoridade dele e realmente ser referência? Eu fiz umas contas e eu falei, tá, uns 15 anos desde que ele se formou. E aí eu falei, tá, com o Instagram, com essa velocidade da internet, as pessoas agora entrando, né, isso entrando na rotina das pessoas, quanto tempo será para eu me tornar, usando o digital, para eu me tornar uma referência, né, usando a minha conta no Instagram? Fiz uma conta, eu falei, cara, em 3 anos, o que eu já tô ganhando aqui, colocando só 3 anos, ainda dividindo o meu tempo, a minha agenda com a advocacia, falei, eu tô ganhando a mesma coisa. Falei, mais uns 3, 4 anos eu investindo full time, o meu tempo e a minha agenda no digital, eu acredito que eu consigo, ao invés de 15 anos, eu consigo fazer isso em 6. E aí eu liguei para uma amiga minha em São Paulo, e ela trabalhava já nesse universo de agências, de marcas. Você tava mineira lá, Uberlândia ainda. Tá, exato, tava no interior. E aí liguei para essa amiga, ela chama Dani, e aí eu liguei para ela e falei assim, Dani, eu preciso de uma pessoa que me fale que eu não tô louca. Muito Porque a bom. minha família vai achar que eu tô doida. Meu namorado, hoje é marido, vai achar que eu pirei. Que eu não tô batendo bem. Mas se você falar que o que eu tô enxergando... responsabilidade que você colocou aí, se né, você tá? falar que o que eu tô enxergando faz sentido, eu vou bancar essa decisão. E aí ela falou assim, Natasha, eu acho que faz sentido. Você já tá colhendo resultados. Realmente o digital ainda é algo novo, mas veio para ficar, não vai retroceder. E assim, foca 1 ano. Não deu certo, o que é o pior que pode acontecer? É eu voltar a advogar. Então, eu meio que peguei... Gente, isso é muito simples. Se você tá aí na sua casa, você tá no seu escritório, você tá ouvindo a gente, você quer tomar uma decisão, que essa decisão é uma decisão que vai ser game changer, vai mudar muito. Compacto e de longo prazo. Pega uma coisa simples. Pega uma folha de papel, passa um risco no meio e coloca. Tudo que pode, se der errado, tudo que pode acontecer se der errado. Aí você vai escrevendo. Muito bom. Vou perder isso aqui, vou perder isso, vou deixar disso. Tá, agora escreve se der certo. Tudo que acontece se essa decisão que você tá tomando der certo. Então, esse foi o meu raciocínio. E aí eu falei, tá, o pior que pode acontecer então é não dar certo. Eu não vou colocar dinheiro no digital agora, eu vou colocar o meu tempo. Já não tô aqui no início, então já tô monetizando também, eu sempre falo isso. Não é você queimar a ponte e começar... Abrir a conta do Instagram e pedir as contas. Não é. Não dá pra fazer isso. Não, é fazer... É a mesma coisa se a pessoa tá pensando em fazer transição de carreira. Cara, você vai ter que ter jornada dupla e tocar paralelo durante algum tempo. Então eu fiquei ali 1 ano, mais ou menos, focando muito e até que começou, que equalizou. Que eu tava ganhando na advocacia, eu tava ganhando ali na internet. E aí eu realmente tomei essa decisão. E aí ela ainda me ajudou, ela falou assim, ó, você vai chegar pra sua família e você vai falar desse jeito. Então foi o jeito que eu falei. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho uma notícia pra te comunicar de uma decisão que eu tomei. Eu sei que não vai fazer sentido. Eu sei que a senhora vai ser contra, mas eu sei que a senhora me ama e a senhora vai respeitar a minha decisão. Porque a senhora quer me ver feliz. E falei desse jeito pra minha mãe, falei desse jeito pro meu pai, falei desse jeito pro meu marido. E o meu pai, minha filha, se tá fazendo sentido, eu quero que você seja feliz. Meu pai, que eu não esperava, falou, não, tá tudo certo. A minha mãe e o meu marido, eles ficaram doidos. Você não tá batendo bem da cabeça, fizeram uma macumba pra você, calma que não é assim. Nesse nível. Você não está bem, vamos orar, você não tá legal, você não tá batendo bem das ideias, olha a sua trajetória, você, não sei o quê, 10 anos focando no direito e tudo que você conquistou. E aí eu só pedi o seguinte, e o meu marido no início, ele ainda fazia o seguinte, ele me ligava e falava assim, amor, você viu que o fulano de tal que estudou com você na faculdade, você viu que ele passou num concurso para procurador do estado? Vi. Tá, e quanto que ganha? Aí eu, acho que uns 35, 40 por mês. Nossa, bom, hein? Então ele ficava fazendo isso. Todo mundo que passava em alguma coisa, ele me ligava. Aí um dia eu falei pra ele, eu falei assim, amor, eu queria te pedir pra você não fazer isso mais.
Então, se você não concorda com a minha decisão, eu preciso que você não concorde, mas que você respeite. Eu não preciso que você concorde, mas você precisa respeitar a minha decisão. E toda vez que você faz isso, você me coloca num lugar de angústia, de eu ficar pensando o que poderia ser. Então, tomei a decisão, fechei o escritório, entreguei a sala, devolvi as coisas que eu tinha ganhado e aquela coisa. Quanto tempo esse segundo escritório ficou aberto, Natasha? 2 meses. Faça rápido, decida rápido na prática. 2 meses, total. E eu lembro que nesses 2 meses eu acordava e começava a chorar. Eu falava, já, por que eu tô fazendo isso comigo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Então eu não me via mais ali. Porque eu acredito que eu nasci com essa coisa do empreendedorismo, de gostar de desafio. Eu tenho isso, eu acredito em mim. E claro que dá para você empreender na advocacia em qualquer área, né? Dá para empreender no agro, dá para empreender no setor de construção, no setor de engenharia elétrica, dá para empreender em tudo. Mas eu sentia que não era mais, aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Só que pela aquela trajetória de 10 anos ali, nos últimos 10 anos de sucesso, eu ficava pensando, nossa, mas tem pessoas que talvez gostariam de estar no meu lugar e eu não tô querendo mais isso aqui. Então, eu ficava naquele impasse. Só que foram 2 meses eu acordando e não tendo vontade de ir para um escritório que estava ali lindo, maravilhoso. Caramba. E aí, realmente, eu tomei essa decisão. E aí, olha o que acontece, que eu falo que a vida vai testar. Então, assim, quem tá ouvindo a gente já passou por isso. Quando eu tomo essa decisão, no primeiro mês, as marcas somem. Não aparece ninguém procurando, não tem contrato fechado, não tem nada. E aí, naquele primeiro mês, eu tive um baque. Eu falei assim, gente, por que deixaram eu fazer isso? Por que alguém não me pegou, me sacudiu e falou que e tentaram, mas enfim. Naquele primeiro mês, eu falei assim, gente... Então, porque tava dando tudo certo, parece que agora, né, as marcas não estão me buscando, não estão me procurando. E aí aconteceu uma situação que foi o seguinte, eu estava dirigindo e eu recebi uma ligação, o nome dela é Thaís, ela é dona de uma agência em São Paulo, e aí ela me ligou, eu encostei o carro assim, eu lembro que eu até encostei o carro, com o carro ligado, eu encostei assim, pra poder falar com ela, e ela falou assim, Nath, seguinte, a gente tá com um cliente aqui no escritório, que é a Olímpicos, e eles estão lançando 2 tênis novos, e eles estão buscando 2 pessoas no Brasil para poder fazer, né, essa divulgação. Então, o escopo que a gente precisa, a entrega é tantas postagens, a gente precisa de tantas fotos e tal. Quanto que você cobra? Então, eu tô te ligando porque eu nem vou te mandar e-mail pra gente realmente definir isso hoje. Eu tenho que fechar, bater o martelo hoje para realmente apresentar para eles numa reunião. E aí, eu precisando de dinheiro, eu pensava assim, cara, eu preciso cobrar bem, mas se eu cobrar muito alto, vai que eles acham caro e aí não fecha. Então eu pensei, eu vou cobrar X. Quem nunca passou Quem essa nunca, dor, né? hein? E agora, quanto que eu cobro? Aí aqui vai uma orientação, um direcionamento, uma dica para negociação. Você nunca fala primeiro. Então, quando você vai negociar, você não pode ser o primeiro a falar, a colocar as cartas na mesa. Então, quando ela falou, quanto que você cobra para essa entrega? Eu lembrei das aulas de negociação que eu tinha aprendido com o Dr. Randall. Eu falei assim, Thaís, me fala qual que é o budget da marca, quanto que eles têm para investir? Ela falou, é tanto. Era 4 vezes o valor que eu ia falar. Cara, olha. Aí você tem que disfarçar, né? Respira, segura o semblante. Né? Muito bom. Não fica ali, não demonstra que você ficou feliz demais. Faz um silêncio, uma breve pausa. Aí eu fiquei assim, em silêncio. Thaís, vamos fechar, eu vou fazer pra você. Pela nossa amizade, eu vou fazer, eu topo esse valor, pode ser esse valor mesmo. Eu desliguei o telefone e eu comecei a chorar. E agradecer, e orar a Deus e falar assim, Deus, obrigada, Senhor, eu não tava doida. E aí liguei pro meu marido. E quando eu falei quanto que eles iam me pagar naquela ação, que eu ia gastar 2 horas pra fazer, ele falou, amor, isso é o que eu ganho, meu marido é médico, é o que eu ganho em 1 mês na medicina. Nesse instante, foi um sinal pra mim, mas foi um sinal pra ele. Ele ficou incrédulo. Ele falou assim, não, eu tô incrédulo. Você tem certeza? Eu falei assim, amor, eu tenho certeza. Aí eles mandaram um e-mail pra formalizar, eu mandei o print pra ele. Então, assim, eu fiquei ali 1 mês pensando, não entrava nada de publicidade, e eu pensava assim, gente, por que eu fiz isso?
nossa, não vai ser tão fácil quanto eu imaginei. E realmente, não vai ser tão simples, às vezes, como a gente imagina. Mas é aquilo, se você tiver uma visão, se você fizer por onde, se você persistir e não ficar mudando de ideia toda hora, as coisas vão acontecer. Não ficar mudando de ideia toda hora. É. E agora a empreendedora do marketing digital, contratada 4 vezes mais o número na mente do primeiro contrato. Que competência a mais foi importante? Um contrato, um cliente, uma entrega, precisa seguir. E aí, como foi? Eu acho que, como tudo na vida, você entregar mais do que eles te contratam. Então, na época, contrataram lá um escopo de tantas postagens, tantos vídeos, tantas fotos. Eu entreguei um a mais. Então, era 3 postagens, eu entreguei uma postagem a mais. Então, assim, você sempre buscar cumprir o que você falou, mas sempre tentar o que eu posso fazer a mais para o meu cliente que não gera custo para mim, ou seja, que não vai atrapalhar minha margem, mas que eu consigo fazer para, né, andar uma milha a mais, como está lá na Bíblia, né? Anda sempre uma milha a mais. Então, pediu para você andar uma milha, anda, Jesus falava isso, né? Pediu para andar uma milha, anda 2. Então, eu acho que é você ser fiel àquilo que você está propondo para o cliente, porque tem gente que é muito bom só na hora da venda e depois meio que esquece o cliente, né? Não se preocupa com pós-venda, mas pensar em que ações eu posso ter para que eu gere mais valor, eu entregue um pouco a mais sem isso. Isso não é lúdico, Natasha. Não é um pensamento, não é um bom dia, boa tarde. É de fato que gere percepção para o cliente. É de fato que gere percepção para o cliente. Por isso que eu estou falando que não precisa ser algo que gere um custo para você. Então, isso também depende do perfil do cliente, depende do nicho que você tá, mas sempre buscar entender que se você faz um bom trabalho no médio e no longo prazo, isso volta para você. Entregar mais do que o combinado. Do que o combinado. Menos que o combinado não tem nem chance. Tem gente que não tá entregando nem um combinado. Fica difícil. Não dá certo, não tem jeito. Não funciona. Não cai do céu. Não. Foi tudo muito fácil. Desse primeiro contrato só voou, não teve nenhum desafio. E essa é a sua história, o resumo. Ou passou algum perrengue? Teve alguma coisa nessa estrada? Tem mais perrengue do que não tem perrengue, né? Não. E a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Vai lá. A gente fica nesse mundo digital, nesse mundo de internet, a gente conhece a nossa totalidade. Então, da nossa vida, a gente conhece as vitórias, os desafios, as quedas, né, os baques. E do outro, eu só conheço um recorte. O que ele escolhe mostrar da vida dele, do negócio Muito dele. bom. E você não vai ver ninguém ali no Instagram abrindo os stories, falando, gente, tô aqui pra falar que hoje eu e meu marido, a gente brigou. Ele pediu pra sair de casa. Eu tô aqui pra falar que esse mês a minha empresa fechou no vermelho. Tô usando cheque especial. Ninguém faz isso e não tem que fazer. Mas o ponto é, se a gente não tiver essa consciência de que o outro só mostra um recorte da vida e do negócio dele, eu começo a achar que eu tô ficando pra trás. Eu começo a achar que a vida do outro tá maravilhosa e a minha não tá acontecendo nada. Que o negócio do outro tá 100% redondo e meu negócio, né, tá aqui. Então, eu penso que também é importante a gente falar desses desafios, desses perrengues. Obviamente que nunca sangrar num tanque de tubarões. Então, na internet também a gente tem que filtrar. Você precisa saber o que você vai compartilhar e sempre compartilhar um desafio depois que ele já foi superado. Então, assim, você está ainda na fase de superação daquele obstáculo no seu negócio, você não vai lá fazer uma live contando que você está passando aquilo. É realmente esperar aquilo acontecer, esperar você vencer, você ter aquela vitória, superar aquele desafio, aí você pode, agora é o momento certo de realmente abrir. Mas assim, vou trazer aqui, então, coisas que já aconteceram. Vou pegar o próprio exemplo do início ali na internet, porque assim, quando eu comecei, e aí eu comecei no Instagram final de 2012 para 2013, que foi logo quando eu terminei a faculdade. Então eu comecei ali postando, de novo, minha vida de esportes, a minha vida fitness, sem muita pretensão. E um dia eu descobri que tinha um grupo na faculdade que eles falavam, que eles jogavam as minhas postagens,
E eles ficavam zombando das postagens. A blogueirinha. Só que eu fiquei sabendo disso tem pouco tempo, não foi na época. Graças a Deus, eu não soube disso na época, porque provavelmente eu ia ficar tão mal. Cara. E aquilo ia me inibir e eu não ia ter coragem de realmente conseguir gravar vídeo, postar e enfim, me posicionar ali na rede social. Então, acho que até isso me blindou. Eu fiquei sabendo disso, deve ter uns 3 anos, uma amiga de infância, a gente se conheceu há uns, sei lá, eu tinha 7, 8, 9 anos. E aí ela falou, enfim, foi uma semana que eu fiz uma live com a Débora Seco, com a atriz, né? E foi uma live que eu fiz, né, ela tinha acabado de entrar numa sociedade como empresa, então eu fiz ali a live com ela, isso deve ter uns 3 anos, 4 anos. E à noite, essa amiga minha me ligou. E a gente conversando, ela falou, cara, a gente tava conversando, eu e algumas pessoas, tipo, que legal, né? Tipo, a gente é do interior, assim, a gente... eu vivi 10 anos em Coromandel, que é uma cidade de 30 mil habitantes, então uma cidade realmente do interior de Minas Gerais. E aí ela falando isso, nossa, que legal, né? A gente ali do interior, crescemos numa cidade tão pequena, e olha que legal onde você chegou. Você fez uma live com a Débora Seco, uma atriz global e tal. E assim, de pensar, né, que quando você começou no Instagram, né, as pessoas riam de você e zombavam. Como assim? Aí eu o quê? Muito bom. Tipo, eu nem sabia, né? Então, eu penso que assim, quando você decide fazer coisas que vão te aproximar de um objetivo que você tem, muitas vezes você vai fazer coisas que para as pessoas ao seu redor, nas mesas que você se senta, elas vão te criticar. Então, dependendo da mesa que você está sentado, se você faz uma postagem no Instagram legal, dependendo da mesa, as pessoas vão falar, nossa, agora você virou blogueiro, agora você virou blogueira. Ai, agora você tá achando que você é apresentadora. Ai, nossa, você não ficou com vergonha de gravar esse post, de gravar esse vídeo? E dependendo da mesa que você tá, são pessoas que têm negócios bem-sucedidos, te elogiando e falando, cara, que legal sua postagem. Nossa, gostei. Que massa essa ideia que você teve. Não, e você está trazendo um modo de pensar diferente. Não, muito legal, parabéns, continua. Então, é muito sobre as mesas que a gente escolhe se sentar. Muito bom. Para quem você vai emprestar o seu ouvido, o seu coração, hein? É isso, perfeito. Postagem, rede social, acompanhando, vergonha. Como é que faz, né? Porque, legal. Posso abrir agora. Pode agora, é simples, é de graça, gente. Você consegue sua conta lá no Instagram, é isso aí. Mas e aí? Como é que você lidou com essa competência? Um post só por mês, bem tranquilo. Fala um pouquinho dessa prática realmente de construir essa plataforma, essa comunidade, esta conta que gerou patrocínio, que virou negócio. Legal. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar o seguinte, como eu falei, né, não tem como não se importar, às vezes as pessoas falam assim, ai, Natasha, como que eu faço para eu não me importar com a crítica? Para eu não me importar com uma pessoa falar que agora eu tô blogueira, que agora eu tô blogueiro porque eu tô fazendo ali minha rede social. Primeiro, é impossível a gente não se importar, não tem jeito, né? Biologicamente, então assim, cientificamente falando, não tem jeito, porque nós somos seres sociais e a gente se importa. Então a gente vai ligar sim pro que a pessoa ali falou. Ninguém vai ficar, não, então me criticaram, mas tá tudo certo. Então, óbvio que isso vai impactar, isso importa. Só que é sobre, de novo, o que eu falei, quando você muda de mesas, você começa a subir a sua frequência, você começa a conviver com pessoas que têm 10 vezes mais resultados que você, que estão na rede social, se posicionando. Eu não estou falando de expor a sua vida pessoal, não é sobre isso, mas que estão buscando gerar valor para outras pessoas ali na sua rede social. E aí você começa a se cercar dessas pessoas, digamos que essa crítica, ela começa a ter menos peso. Perfeito. Então, é muito sobre... Tem uma frase que eu sempre falo, tem uns 4 anos que eu falo essa frase, e é algo que baliza muito, que é... Quando você está cumprindo o propósito da sua vida, o elogio e a crítica têm o mesmo peso. Nenhum.
Ou seja, foca na sua missão. Então é muito um pensamento de, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero crescer o meu negócio, porque eu quero que a minha família, eu quero que os meus filhos tenham mais oportunidades, eu quero poder pagar um bom colégio para os meus filhos, eu quero poder levar eles para viajar, eu quero levar eles para Disney, eu quero poder ajudar meus pais que não conseguem trabalhar mais e eles não vão passar perrengue agora que eles estão aposentados. Então eu quero gerar valor para as pessoas que eu amo. Porque muitas vezes, num primeiro momento, não é, eu quero gerar valor para o mundo, eu quero ajudar as pessoas. Muitas vezes, no início, cara, eu olho para o meu redor, eu vejo a minha família, eu vejo meus filhos, eu vejo meu marido, né, minha esposa, os meus pais, os meus irmãos, e eu falo, eu quero poder ajudar essas pessoas. Como que eu posso fazer isso hoje? A gente tá num momento que antigamente, vamos pensar, até na TV, antigamente para eu conseguir, sei lá, aparecer num comercial, cara, eu pagava lá 80 mil reais, eu conseguia sair num comercial. Hoje, para você conseguir sair, você precisa pagar 900 reais, 900 mil reais, para você conseguir sair ali em 30 segundos na TV, numa publicidade. A gente tem a rede social, então que hoje está se tornando muito mais forte do que a TV, porque as pessoas hoje, quantas horas? 6, 7, 8 horas elas estão com o celular na mão, com a rede social aberta, seja WhatsApp, seja Facebook, seja LinkedIn, seja TikTok, seja Instagram. Então, quer dizer, as pessoas estão ali. Se você decide não se posicionar, você está desperdiçando uma ferramenta que é gratuita, como você falou, onde eu só preciso investir, num primeiro momento, o meu tempo, cara, e a minha energia ali, a minha comunicação. Mas, Natasha, não tá muito tarde pra começar? Não tá muito tarde. Tanta gente grande. O melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Então, assim, tá muito tarde? Será que não era melhor eu ter começado antes? Cara, talvez sim, talvez era melhor você estar na rede social desde a pandemia. Só que daqui 2, 3, 5 anos, quem não começar hoje, daqui 5 anos vai olhar para trás e falar, cara, por que eu não comecei lá naquele dia 20 de novembro de 2025, assistindo aquele podcast e veio aquele insight de eu começar? Então, assim, não existe isso. E não ficar se comparando com quem tá na rede social há muitos anos. É entender assim, cara, por que eu estou fazendo isso? A rede social, ela consegue potencializar a sua marca pessoal, o seu nome. Você consegue criar oportunidades em torno de você e do seu negócio que você não consegue, né, de forma gratuita, que você não vai conseguir em outras esferas, né, em outros ambientes. Bom demais. Palavra-chave, contexto, comportamento que realmente permite este resultado se consolidar. É quantidade de seguidor, tem que ter uma galera demais, tenho que viralizar, senão não dá dinheiro. Como que é isso? O que eu percebo, né? Primeiro, que é assim, eu vou até pegar, vou trazer aqui para o meu universo, porque é muito comum. Às vezes, empresários que já têm um know-how, profissionais que já são destaque na sua área, muitas vezes se inibem de começar a vender, por exemplo, o seu conhecimento, empacotar isso numa forma de uma mentoria, porque a pessoa tem uma síndrome do impostor e não é porque ela não acha que tem um know-how, não é porque ela não acredita que tem um conhecimento que vai gerar resultado para outras pessoas, mas é porque ela não é famosa. Então ela pensa, gente, mas como assim? Eu vou vender esse negócio de mentoria, mas eu não sou famoso, eu não tenho milhares de seguidores. E, primeiro, o que tem a ver uma coisa com a outra? É muito sobre você entender que você ter, por exemplo, um know-how, você ter um conhecimento, se você buscar as pessoas, muitas das primeiras vendas, eu até busquei meu celular aqui, mas muitas das primeiras vendas, elas vão sair do seu WhatsApp, vão sair da sua rede de contatos, de pessoas que já pediram dicas para você. Então, é muito mais você entender que você precisa se posicionar de forma intencional para o público, para o perfil de cliente ideal que você quer atender. E aí não é sobre quantidade de seguidores, principalmente no mundo dos negócios. Então, o que importa a quantidade de seguidores? Se a pessoa, ela realmente trabalha como influenciadora e faz publicidade, divulga produtos de marcas. Ela vende ali a influência dela e aí sim, quanto maior a audiência no Instagram, mais ela consegue cobrar. Só que no mundo dos negócios, não tem nada a ver. A gente vê empresários que têm muito conhecimento, que têm negócios muito bem
bem-sucedidos, que muitas vezes não tem uma audiência gigantesca, mas tem um posicionamento que é estratégico, que é intencional, que é um posicionamento que comunica coerência, porque às vezes as pessoas querem cobrar caro, querem cobrar bem, mas quando eu entro no perfil da pessoa, o posicionamento dela não comunica essa coerência. Então, é sobre você entender que precisa ter intencionalidade, precisa ter coerência. Tem que ser proporcional. Encaixa isso, esse contexto, a proporcionalidade faz sentido. No sentido de jogo. Constância, né? Você tá falando de constância ali. A precificação, o preço, a constância. Como é que... De novo, essa pegada que eu vou te falando, a dor aqui, de alguém que precisa, que acredita, mas o desafio do fazer. O quanto é esse esforço, a relação, a gente falava de ROI, esforço e resultado, curva, tempo, essa relação do tempo, da dedicação, para que de fato eu consiga colher aquilo que eu tenho de interesse na rede social. Ou eu não preciso responder essa pergunta, eu só vou para lá e me exponho e falo sobre essa definição de clareza. Você comentar um pouquinho sobre essa percepção, essa expectativa do resultado. Porque você tem, de fato, vídeos virais, você tem conteúdo que alcança uma audiência gigante. Eu abria hoje meu Instagram, eu ir lá pro Instagram da Natasha, eu colocar os dois na mesa, não é proporcional. E aí? Essa pergunta ela é muito boa, né? Natasha, até que ponto a quantidade de seguidores ela vai determinar o sucesso do meu negócio? Então, até que ponto eu ter milhares de seguidores no Instagram, isso vai realmente ser determinante no meu faturamento, enfim, nos resultados que eu tenho no meu negócio? Eu gosto de falar que, vou pegar até esse ponto que você trouxe de, sim, eu preciso estar na rede social. Eu preciso cuidar do meu posicionamento. Eu preciso ter essa intencionalidade. Eu preciso ter constância. Então, não é abrir um Instagram e postar uma vez por mês durante 6 meses e achar que vai acontecer alguma coisa. Mas eu vou trazer um ponto aqui que é muito importante, que as pessoas negligenciam, que é a venda ativa. Quando você vai lá e produz 1 tonelada de conteúdos, achando que automaticamente as pessoas vão comprar o seu serviço, o seu produto, a sua mentoria. Isso está errado. Se você dominar o processo de venda ativa, de prospecção ativa, você consegue ter muito mais resultado com as postagens que você faz. Então, é muito num lugar o pensamento eu penso, quem é o meu cliente ideal? Eu coloco quais são os desafios, as dores, os desejos desse cliente ideal, que ele quer, o que ele quer, o que tira o sono dele, o que ele está tentando e ele não está conseguindo, o que ele já tentou resolver de algumas formas e não conseguiu ainda. Eu faço uma lista disso, eu produzo conteúdo falando sobre essas dores e esses desejos, falando para ele, né, mostrando que eu consigo ajudá-lo. E uma das formas as pessoas que interagem com esses conteúdos, eu entro ali no Instagram e eu vou analisando. Cara, essa pessoa aqui, ela tem né, a aparência de ser um potencial cliente. Então, eu abordo essa pessoa ali no direct. Tem uma forma de fazer isso, obviamente. Eu cobro resposta ali. Eu gero valor para essa pessoa ali no direct. Agendo uma reunião. Entendo, né, na reunião se realmente faz sentido para ambos os lados e aí sim, ofereço meu serviço, ofereço minha mentoria. Então ter essa questão essa habilidade da venda e da venda ativa. A iniciativa, a proatividade, como você colocou, quando a gente olha, né, canal de venda digital, é um canal receptivo. Aí eu sento na minha cadeira e fico aguardando o lead cair no meu CRM, que foi lá para minha página de captura, que fez um comentário que disse eu quero. Dá para fazer diferente então? Na verdade, eu vou falar o seguinte, quem vende muito essa narrativa de eu consigo automatizar tudo, os clientes vão passar o cartão para mim, eu não vou precisar fazer nada, cara, isso é balela. Quem tá caindo não é vida real. Isso não é vida real.
Então, assim, tem aquela história, né? Quando sai um golpista e um tonto e eles se encontram, vai dar negócio, né? Então, assim, não é? Entendeu? Alguém vai sair se é ético, não é, se é legal ou ilegal, outra então, história, assim, né? eu queria, eu sendo bem sincera, claro que eu queria que tivesse uma maneira, eu automatizo tudo, aí tá lá o conteúdo, já vai pra página de vendas, a pessoa vai lá e compra, e meu ticket é alto, o dinheiro cai na conta, eu não preciso fazer nada. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, se a gente tem hoje empresários, cara, que tem faturamento de bilhão e eles estão fazendo um processo ativo de venda, você que está nos ouvindo deveria pelo menos pensar. No mínimo é intrigante. Né, você deveria se intrigar. Pera, se essa pessoa que já tem um resultado que eu não tenho, ela faz processos ativos de venda, ou seja, na prática, ela aborda pessoas, ela gera conversas, ela traz essa pessoa ali para uma reunião, para um lugar, né, mais vamos dizer, mais restrito, tirando ali ela da rede social. Você agenda uma reunião com essa pessoa, você gera valor para essa pessoa na reunião, você demonstra como você consegue gerar valor, gerar resultado, gerar ROI para essa pessoa, por que ela não vai comprar de você? Então, existe um tal de direct. Existe o direct. Existe o direct. As pessoas ainda têm tecnologia que funciona ligar essas coisas. Também. Do outro lado também. Exato. É você ligar para as pessoas, são processos. O que são processos ativos de venda, né? Isso é muito interessante. Não precisa ser apenas no direct. Então, o que é um processo ativo de venda? Um processo ativo de venda é quando eu não espero, eu não sofro a venda. Ou seja, eu não fico passivamente aqui esperando alguém chegar no me abordar da Natasha. Isso, você entendeu? Para daí eu fazer a venda do meu serviço, a venda do meu produto, a venda da minha mentoria. Então você abordar ativamente. Isso pode ser, e aí a importância de você ter diversos canais de funis de venda, diversos canais de aquisição de leads. Então, você pode abordar as pessoas em eventos, você pode abordar as pessoas aqui que você, por exemplo, já se interessaram, já te perguntaram alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre a sua área. Você pode abordar essas pessoas ativamente e trazê-las para uma reunião. Você pode abordar pessoas que te seguem no Instagram. Você pode abordar pessoas que não te seguem no Instagram, que tem o perfil do seu potencial cliente, então, que a gente chama de funil outbound. Então, funil inbound é aquele onde você aborda pessoas que te seguem ali na sua rede social, que pode ser no LinkedIn, que pode ser no Instagram. E o funil outbound, que é você abordar pessoas que não te acompanham, que nem te conhecem. Então, assim, no nosso negócio, a gente faz venda para pessoas que nunca me viram na vida. A gente aborda essa pessoa na rede social. Então, tem uma pessoa no nosso time que aborda ela lá no Instagram, no direct, gera uma conversa ali, gera valor para ela, traz para uma reunião. A gente faz a reunião de venda e aí fecha a venda. Bom demais da conta, Natasha. O tempo voa, estamos indo para quase 1 hora de bate-papo aqui. Saindo lá do interior de Minas Gerais, um escritório, estágio, mais um escritório, empreendedora no digital. Qual é o próximo passo da Natasha empreendedora? O próximo passo... Você sabe que a gente tem as metas lá na empresa de faturamento, de quantidade de clientes e tudo mais, mas uma coisa que eu gosto de trazer é que na minha cabeça é assim, eu preciso estar progredindo. Eu preciso estar me tornando ainda mais excelente naquilo, principalmente naquilo que eu ainda não domino tanto, ou que eu ainda acho que eu domino e não domino tanto. Porque às vezes eu comecei a dominar uma habilidade, mas eu ainda não dominei a constância nessa habilidade. Então, meu pensamento, ele é sempre muito assim, como que eu posso ser melhor? Como que o nosso negócio pode ser melhor? Como que a gente pode gerar mais resultado para os clientes? Como que a gente pode vender mais? Como que a gente pode vender melhor? Como que a gente pode aumentar a taxa de conversão de vendas? Como que a gente pode criar novos processos dentro da empresa? Como que a gente pode aumentar a margem? Como que a gente pode aumentar a margem dos clientes? Então, é sempre um pensamento de... Se eu não estou progredindo, eu estou morrendo. E é comprovado, né? Na psicologia, isso é comprovado cientificamente. O que dá ao ser humano prazer de viver, alegria de viver, é ele sentir que ele está progredindo. Então, é ele sentir que ele olha para ontem, ele olha para 1 ano atrás, ele olha para 5 anos atrás,
Ele fala, tá, não foram só flores, eu não tive só vitórias, eu não tive só conquistas, mas eu tô bem melhor do que eu tava há um tempo atrás. Então eu acho que é sempre um pensamento de progresso. Que conselho você daria hoje pra você lá no começo, olhando pra trás, seu raciocínio, que teria de verdade, Natália, encurtado este caminho pro resultado onde você está hoje? Tenha mentores que vão te direcionar, porque você ter mentores é como se fosse uma máquina do tempo. Você vai diminuir tempo, diminuir esforço, você vai economizar erros, né? E vai realmente acelerar seu resultado. Aprenda a vender. Então, assim, não existe um negócio de sucesso, não existe um empreendedor de sucesso, não existe um prestador de serviço, um profissional liberal, não existe você ter sucesso se você não domina a habilidade de vendas. E as pessoas acham que vendas é assim, ela nasceu com um dom, ele nasceu com um dom. Mas não é assim. Não é. É treinável. Então, às vezes as pessoas falam, ela fala bem, ele é espontâneo. Gente, tem ótimos vendedores que têm um perfil super sério, são às vezes tímidos, mas porque venda é um processo. Quando você entende que é uma cadência, tem um passo a passo. Eu crio conexão, aí aqui eu faço as perguntas de situação, aí eu faço o diagnóstico, aí eu faço perguntas de implicação, aí eu entendo onde ele quer ir, tem um ponto A, tem um ponto B. Quando eu sigo um processo, ou seja, inclusive na hora da reunião, eu sei até onde eu estou dentro do processo de venda, você não fica refém daquele cliente, de você sofrer a venda. Então, tem gente que eu falo que assim, eu fiz, duas pessoas me procuraram, né, que um cliente indicou, e aí eu expliquei como a pessoa comprou. Cara, Deus te mandou. Você não vendeu, sabe? Deus mandou para você esses clientes. A venda, ela começa depois do não. A venda, ela começa depois da objeção. É depois que a pessoa fala, legal, gostei, mas não vou comprar agora. Legal, só que eu preciso falar com a minha esposa. Não vou fechar agora. Me chama em janeiro. Agora tá muito corrido. A venda começa aí, porque senão é muito fácil. Você vai lá, explica pra pessoa, ela fala, não, tá ótimo, como é que eu pago? Onde que eu assino? Faço o cartão, onde que eu assino? Você aceita Pix à vista? Isso, pode ser Pix à vista, eu vou fazer agora. Você não vendeu, né? Você fez uma reunião e foi desse jeito, você não vendeu. Deus ficou ali olhando pra você e falou, não, hoje eu vou mandar esse presente pra essa pessoa. Então, eu acho que a habilidade, eu tenho certeza, a habilidade de vendas é a habilidade mais importante para qualquer pessoa ter sucesso. A pessoa precisa aprender a vender a si mesma, no sentido de ela conseguir fazer uma gestão da marca pessoal, porque todos nós somos uma marca. Então, você que está nos ouvindo já é uma marca. Você entender que tudo que você posta, a forma como você se apresenta, a forma como você se comunica, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma percepção positiva ou negativa ao seu respeito. Isso é também você aprender a vender a si mesma, a vender sua proposta, a vender suas ideias. Mas, assim, na prática, é realmente você dominar a arte de sentar com um prospecto, com um potencial cliente, com um lead que tem potencial para comprar o seu serviço, a sua mentoria, o seu produto, sei lá o que você vende, e você realmente conduzir essa pessoa ao sim. Então, a habilidade de venda é a principal. Ter mentores encurta o caminho e aprenda a vender. Aprenda a vender. Talvez aquele escritório lá atrás tivesse decolado. Faria diferença? Faria diferença. Faria diferença. Mas foi importante porque isso me fez também buscar aprender, né? Ali, o choque da realidade, porque não era alguém falando que eu não sabia. Era eu, cara, né? Eu ali batendo a minha cara, tendo investido para montar um escritório e não entrar ninguém, né? Não fechar clientes. Ali foi a vida falando, bonitinha, calma, que você tá só começando, você não sabe nada ainda e precisa aprender a vender, precisa aprender sobre marketing, precisa aprender sobre posicionamento e sobre oratório, sobre comunicação, sobre percepção. Pra gente, seguindo aqui, caminhar para o nosso encerramento, entra nessa marca do tempo que você falou, passaram-se 10 anos de hoje, Natasha. Como é que vai estar a Natasha? O que aconteceu com essa Natasha lá do futuro daqui 10 anos? Daqui 10 anos, eu vou estar com uns 3 filhos, que é meu sonho, né? Meu maior sonho é ser mãe, então eu acredito que eu vou estar com os meus filhos ali já crianças / adolescentes.
Eu acredito que eu vou estar casada, né, com o meu marido, que também é a principal pessoa que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu acredito que eu vou estar buscando multiplicar meus talentos, né? Eu sou cristã, então, para mim, a parábola dos talentos, né, quando a gente pega lá na Bíblia, eu não quero ser chamada de serva infiel. Então, eu quero ouvir serva boa e fiel. Então, isso é uma coisa que eu busco. E eu acredito que o nosso negócio vai estar impactando ainda mais pessoas. A gente vai estar ajudando ainda mais pessoas a colocar seu conhecimento, transformar isso num negócio de mentoria com previsibilidade, dominando vendas, né, liderando e governando sobre o seu negócio. É isso que eu acredito. E a Natasha desses 10 anos volta pra hoje, senta na sua frente, o que ela fala pra essa Natasha de hoje? As mesas que você escolhe se sentar estão determinando o seu futuro. Muito forte. É isso. As mesas que você escolhe se assentar hoje, ou elas estão te colocando mais próximo daquilo que você quer, dos seus objetivos, dos seus sonhos, ou elas estão te acomodando. Excelente. Muito obrigado. Fala pra essa Obrigada, galera aonde eles te encontram na rede social. Como é que fala contigo, por gentileza? Bom, vocês nos encontram lá no Instagram. Eu tô como @NatashaOkada, Natasha com SH, Okada, OKADA. E é só nos acompanhar, a gente gera muito conteúdo também para agregar valor para vocês. E vai ser um prazer ter vocês conosco. Seu principal produto, quem é esse seu cliente ideal que pode te chamar, que é onde você pode ajudar agora esse cara a começar a transformar realmente, comprando, vivendo a sua entrega, o seu produto? Tá. Eu quero deixar um convite aqui para você. Se você é um profissional de destaque, se você é um empresário, se você é uma pessoa que já tem um know-how prático e você quer transformar isso num negócio de mentoria com margens de 70%, 75%, com previsibilidade de vendas, com processo, né, de vendas, a gente tem uma mentoria, a gente tem um clube de empresários que transformam realmente o seu conhecimento e conseguem multiplicar seus talentos vendendo mentorias de alto valor. Então, a gente tem um método para você criar, vender, escalar e entregar suas mentorias de alto valor com previsibilidade e sem depender de grandes estruturas. Então, esse é o nosso principal produto hoje. Esta foi Natasha Okada. Muito obrigado, Natasha. Você. Tenho certeza que o primeiro de vários encontros que teremos para seguir aprendendo com sua experiência. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom. Prazer. Esse foi mais um Empreende Podcast, um podcast feito de pessoas para pessoas, de empreendedores para empreendedores. Se o conteúdo te ajudou, fez sentido algo que você ouviu aqui, você lembrou de alguém que, caramba, faria sentido esta pessoa, meu amigo, meu familiar, meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu colega, escutar isso que eu escutei? Bora, clica aí no compartilhar, manda isso para ele, faz isso agora, manda no WhatsApp. Clica aí no gostei, curte, compartilha e permita que esse recado chegue a mais pessoas, pois esse é o nosso propósito. Empreende Podcast, de gente para gente, de empreendedor para empreendedor. Tamo junto e até o próximo capítulo.